Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Ciências da Natureza com o professor Marcelo. Espero que todos vocês estejam bem. Bem, hoje nós vamos estudar matéria e energia, mais especificamente força, leis de Newton e máquinas simples, tá bom? Como sempre, pessoal, nós primamos aqui pelo seu aprendizado. Nós vamos fazer uma integração hoje muito legal, muito bonita, uma contextualização com a disciplina de História. Então, de certa forma, você vai rever alguns conceitos que você já deve ter visto no sexto ano e que é uma contextualização necessária porque mostra como nós desenvolvemos máquinas simples, como nós chegamos ao conceito de força e como nós entendemos as leis de Newton, tá bom? Então, é uma aula muito legal, muito bonita. Assista ao conjunto de aulas para que você possa entender a disciplina, entender o conteúdo e realmente aprender a matéria, tá bom? Então, vamos lá. Observe essa imagem. É uma imagem bem legal de um relógio, um dos relógios mais caros já produzidos por ser humano. Quando nós olhamos esse relógio, pessoal, o relógio é um objeto utilizado para medir, marcar o tempo. Quando nós observamos esse relógio bem de perto, nós observamos que dentro desse relógio, que permite a ele funcionar, é um conjunto de engrenagens, de máquinas simples que permitem a ele funcionar e, consequentemente, nos permite usar esse relógio como objeto. Mas o mais interessante aqui não é o relógio, tá bom? O mais importante aqui está representado pela mão segurando o relógio. Por quê? Para entendermos um pouco a história das máquinas, nós temos que entender um pouco da história do ser humano. Porque o ser humano que criou as máquinas. Então, é sobre essa ótica, sobre esse ponto de vista que você tem que entender. As máquinas são uma criação do ser humano. Por isso, para entender como as máquinas funcionam, como elas foram desenvolvidas, é necessário que a gente entenda um pouco da história do ser humano e por que ele criou essas máquinas. Por isso, pessoal, nós vamos voltar um pouquinho no tempo. Nós vamos fazer aqui uma viagem, um passeio muito breve, muito simples pela história humana, tá bom? Essa imagem que você está vendo ao centro aqui é uma arte rupestre, uma das mais bonitas, mostrando a criatividade, o poder de imaginação e de criação dos seres humanos. Essa imagem nos chega depois de milhares de anos e foi feita pelos homens, proveniente do período paleolítico, dentro de uma caverna. E é exatamente no período paleolítico que nós vamos começar a nossa análise. Os primeiros humanos, pessoal, viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos silvestres. Eles se abrigavam em cavernas e alguns viviam a céu aberto. O mais interessante aqui é você notar que, como eles viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos silvestres, essa atividade de coletor, de caçador, obrigavam eles a não ter uma moradia fixa, não morar em um lugar específico. Por isso eles eram considerados nômades. Por quê? Eles viviam se deslocando de uma região para outra, ou acompanhando os rebanhos de caça, ou migrando mesmo, procurando frutas, né? Procurando novas áreas de coleta para poderem se alimentar. É justamente nessa busca que no final do período paleolítico, entre o período paleolítico e o neolítico, nesse período de transição, por dominar o fogo, por desenvolver roupas capazes de suportar o frio,
que o ser humano acaba migrando por diferentes partes do nosso planeta e sempre em busca de novos recursos, tá bom, pessoal? Após o período paleolítico, pessoal, nós chegamos ao período neolítico. Nesse período, o homem tem duas mudanças fantásticas. Primeiro, ele cria ferramentas e depois ele domina, ele desenvolve a agricultura e técnicas agrícolas, acompanhados ali da criação de animais. Essas duas novas formas de relacionar-se com a natureza, ou seja, criando ferramentas e desenvolvendo técnicas agrícolas e de criação de animais, torna o homem sedentário. Isto é, sedentário aqui é que o homem é fixo a uma região. Agora ele mora em uma determinada região, ele não precisa ficar migrando, porque ele cria a própria comida, ele cria o animal que ele vai se alimentar e ele também cultiva a terra de onde ele vai coletar o alimento necessário. E é exatamente para cultivar a terra que o homem começa a desenvolver ferramentas. Então, observa essa imagem. Essa ferramenta que ele está usando é uma ferramenta utilizada para sulcar a terra, ou seja, para arar a terra, né? Para deixar uma valeta na terra onde ele possa semear as sementes. Essa aqui é um exemplo clássico, pessoal, um exemplo primário de máquina simples. Se você observar essa ferramenta, esse instrumento que ele está usando, ao longo da nossa aula, você vai ver que ela é uma cunha, que é um instrumento utilizado para cortar, para separar. Mas mais interessante do que notar que há aqui a presença de uma máquina simples, é você notar que quem está fazendo a força necessária para realizar o trabalho é o ser humano. E isso tem algumas limitações. Por exemplo, ele não consegue cultivar grandes áreas porque ele precisa de muita força. Isso ocupa muita mão de obra e isso acaba, como ele não consegue criar, não consegue cultivar uma grande área, ele acaba produzindo pouco alimento. Ao longo da sua história, o ser humano vai desenvolvendo novas ferramentas e novas interações, que nós vamos dando nome de trabalho. Então, observe essa imagem. Diferente do que a gente acabou de ver, aqui ele desenvolve um instrumento que permite ele arar a terra de uma maneira mais rápida e de uma maneira maior, ou seja, ele consegue cultivar uma área um pouco maior do que a anterior, mas aqui ele continua utilizando, pessoal, a própria força para realizar esse trabalho. Então, olha a imagem aqui no seu canto esquerdo. Você tem um homem equilibrando o arado e o outro homem fazendo a força necessária para puxar o arado para arar a terra. Então, aqui nós vemos que quem continua exercendo a força necessária para realizar o trabalho é o ser humano. Tá bom? Passando o tempo, o ser humano consegue adequar ferramentas, trabalho e agora usar um novo componente, que é a tração animal. Uma vez que ele domesticou, que ele conseguiu criar certos animais, ele começa a utilizar esse animal para fazer a maior parte da força para realizar o trabalho. E com isso ele consegue cultivar uma área maior e, consequentemente, produzir mais alimentos. Bem, é nesse desenvolvimento, pessoal, que nós chegamos à invenção das máquinas simples. Veja, aqui você tem, mais uma vez, o ser humano utilizando os animais para realizar a força necessária para realizar o trabalho, e você tem a utilização de uma máquina simples, que aqui nós temos o conjunto roda e um eixo, que alteram o sentido da força necessária ou transmitem a força de um lugar para outro, facilitando o trabalho. E aí o ser humano não precisa mais fazer tanta força para desenvolver o mesmo trabalho, e aí ele consegue arar grande quantidade de terra, grande quantidade de solo, e consequentemente produzir muito mais alimentos e consequentemente aumentar a sua própria população. Então, nós chegamos aí ao desenvolvimento das máquinas simples, tá bom? As máquinas simples aqui,
nós vamos estudar 6 máquinas simples no ensino fundamental. Alavancas, roldanas ou polias, plano inclinado, cunhas, o conjunto roda-eixo e os parafusos. É muito importante, pessoal, que você entenda que nós estamos fazendo uma abordagem do ensino fundamental no 7º ano. Talvez você vá procurar algum outro vídeo e lá a pessoa fale, olha, existem 3 tipos de máquinas simples. Existem as alavancas, roda-eixo e o plano inclinado. Realmente, pessoal, dentro da física, se você prestar bastante atenção nessas imagens e ao longo da nossa aula você vai perceber isso, existem 3 máquinas simples, as alavancas, rodas, eixos e planos inclinados. Por que isso, professor Marcelo? Porque, olha, a primeira imagem aqui você vê uma alavanca. Na segunda imagem você vê uma roldana, mas prestem atenção que a roldana, na verdade, é uma aplicação específica do conjunto roda-eixo. Então, por esse motivo, muitos físicos acabam dizendo que as roldanas também são um conjunto de roda-eixo. E na terceira imagem, nós temos um plano inclinado. Se você prestar bastante atenção, e ao longo da nossa aula nós também vamos ver isso, você vai ver que a cunha e os parafusos são adequações do plano inclinado, o que resumiria aí a 3 máquinas simples. Mas esse não é o sentido da nossa aulinha aqui. Então, aqui nós vamos estudar 6 máquinas simples. Alavanca, roldanas ou polias, plano inclinado, cunha, roda-eixos e parafusos. Beleza, pessoal? Galerinha, todo esse desenvolvimento, toda essa história aqui, nos permite chegar na nossa atualidade, onde a nossa criatividade e a nossa interatividade nos permitiu criar, até o momento, diversos equipamentos, diversas ferramentas, ferramentas como essa que nos permite agora nos comunicar. E tudo isso graças ao desenvolvimento do ser humano, que tem causado grandes mudanças na nossa história. Espero que vocês tenham entendido,